Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Em mais uma aula nossa de gramática, vamos falar agora sobre as vozes verbais. O que na verdade representa isso? Veja, vamos imaginar uma situação hipotética para você entender qual a utilidade das vozes verbais. Geralmente, quando eu digo assim, olha, eu comprei um carro novo, eu estou feliz por quê? Porque é uma ação que me satisfaz, né? Eu fui lá, veja, eu coloquei a primeira pessoa, eu comprei um carro novo. Então, para mim, essa é uma realização importante. Pergunto, será que para o vendedor de carro isso é tão importante quanto é para mim? Não. Então, o que ele faz quando ele fala sobre a venda do carro? Ao invés de dizer que eu comprei um carro novo, ele diz diferente, que um carro novo foi comprado por alguém, tá? Por quê? Ele inverte. Quando ele faz essa relação de trabalho, ele vai dar importância não para quem comprou o carro, mas pelo carro ter sido comprado. Então ele faz uma inversão nas vozes e passa a atribuir valor maior para o objeto comprado do que para o sujeito que praticou a ação de comprar. Isso daí, na verdade, reflete o quê? A importância que ele dá para o fato, tá? Eu, por eu ter comprado, ele, pelo carro ter sido comprado, que para ele é importante porque ele ganha comissão. Então vamos ver como que isso daí funciona, na verdade, aqui dentro dessa estrutura? Olha só. Então, primeiro, quando nós falamos das vozes verbais, nós falamos das flexões do verbo que indicam o quê? Se o sujeito pratica a ação ou se ele recebe ou pratica e recebe ao mesmo tempo. Por quê? Se eu pratico a ação, eu estou na voz ativa. Ou seja, o sujeito é agente, é ele quem faz a ação. Vejam só, por exemplo, dentro desse contexto, eu sempre pergunto para o meu verbo, tá? Então assim, ó, a torcida aplaudiu os jogadores. Quem que aplaudiu? A torcida. Então a torcida é o sujeito. Ele pratica, a torcida pratica a ação. O médico cometeu um erro terrível. Quem cometeu um erro? O médico. Então vejam que aqui nesses dois casos, o sujeito pratica a ação. Agora vamos ver se eu fizesse a relação invertida, quando ele recebe a ação agora, né? Que é a voz passiva. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ele sofre a ação, tá? Eu divido isso daí em duas estruturas. Primeiro é a analítica, quando eu faço a transposição natural, que nós vamos ver daqui a pouquinho, nessas relações. Então vejam só. Aqui eu tenho meu verbo, foram entregues. Quem foi entregue? É a encomenda. Então vejam só que a encomenda não praticou a ação de ser entregue, tá? Ela sofreu a ação. Ao contrário daqui, ó, o médico cometeu, a torcida aplaudiu. Vejam como o sentido é inverso, tá? As encomendas foram entregues, a mesma coisa. As casas foram alugadas, tá? Quem foi alugado as casas? Nosso sujeito é casa. Mas perceba que a casa não alugou, ela foi alugada. Então nós temos aí a construção da voz passiva analítica. É analítica porque tudo que tem aqui poderia ser reconstruído. Veja, as encomendas foram entregues pelo próprio diretor, eu poderia dizer, o próprio diretor entregou as encomendas. Ou as casas foram alugadas pela imobiliária, eu diria, a imobiliária alugou as casas. Então, é uma inversão nessa construção. O que aconteceu? Perceba que quando eu disse pelo próprio proprietário, eu vou até alterar a cor da minha caneta. Veja só que pelo próprio proprietário, é ele quem praticou a ação de entregar, tá? de entregar a encomenda. O próprio diretor, perdão, né? Misturei as duas coisas. O próprio diretor é que entregou. Aqui embaixo foi a imobiliária que alugou. Eles praticam a ação, a gente chama isso daqui de agente da passiva, tá? Tanto um quanto o outro. Então, perceba que na transformação eles se tornaram termos preposicionados. Lembre-se que um termo preposicionado é um termo morto e vale menos do que o sujeito, que é um termo não preposicionado. Todo termo preposicionado é um complemento, tá? Então vejam como eu depreciei o sujeito da oração na voz ativa, tá? Dessa maneira, eu fiz a transformação na relação. Como eu disse que quem praticou a ação, na verdade, que nesse caso foi o agente, ele teve menos importância, eu posso fazer uma transposição de uma maneira mais sintética
excluindo, na verdade, a figura do agente, substituindo por uma partícula que o representa, que nós chamamos de pronome apassivador ou partícula apassivadora. Pronto, tá? Vejam só. Entregaram-se as encomendas. É a transposição daquilo que nós vimos lá em cima. Então vejam, as encomendas foram entregues por alguém, tá? Só que onde está aquele que entregou a encomenda? Como ele perdeu a importância, ele foi representado por um pronome, pura e simplesmente, tá? Que é a nossa partícula passivadora. Vejam que aqui, ó, nós temos, eu vou mudar a cor novamente, o sujeito. O sujeito. Por isso que nós temos aqui nesse contexto agora uma concordância. Como eu inverti o papel do sujeito, o sujeito foi para o plural, o verbo vai para o plural também. Como é que nós fazemos isso? Vejam, voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o nosso sujeito, que nós vimos ali atrás, vejam só, é quando ele pratica e recebe a ação verbal. Tá? Veja, ao mesmo tempo é agente e é paciente. Pratica e sofre ação verbal. Por exemplo, a jovem penteou-se ao espelho. Quem que se penteou? A jovem. E quem foi penteada? Ela mesma. Vejam que ela penteou a si mesma. Ó, o homem não se matou. Quem que se matou? O homem. Então, o homem não praticou a ação de matar a si mesmo, tá? Então, nós temos ali a ação, ele pratica, como no caso de cima, a jovem. Praticou e sofreu a ação de pentear-se. Aqui embaixo, o homem praticou e sofreu a ação de não se matar. Como é que eu faço essa transposição? Primeira coisa importante, para que eu consiga fazer a transposição para a voz passiva, eu preciso que o meu verbo seja transitivo direto, ou melhor, que ele tenha um objeto direto, porque ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto também. Mas eu preciso do objeto direto porque é ele quem vai se transformar nesse contexto no meu sujeito apassivador. Veja como é que funciona aqui dentro desse contexto. Veja, primeiro, as alunas exigiram a presença do professor. O que eu faço na transposição da voz passiva? Eu pego o objeto direto e ele vira sujeito, tá? A presença da professora. O que vai acontecer com o verbo? O verbo exigiram, eu vou transformá-lo numa estrutura complexa. Ou seja, eu vou usar o verbo auxiliar e o segundo vai ficar no particípio. Então, as alunas exigiram a presença da professora foi exigida. E aqui eu tenho a construção do meu sujeito se transformando em agente da passiva. Como eu falei a vocês, o agente da passiva, nesse contexto, fica preposicionado. Então, eu vou transformá-lo nessa estrutura. Quando eu faço a minha representação, veja só o que acontece. Eu tenho aqui, novamente, o meu sujeito, tá? Que agora é a presença da professora, tá? Eu tenho o meu verbo que volta para uma forma sintética e tenho... Espera aí que a cor é errada, né? Deixa eu mudar aqui, colocar o verdinho. Tá aqui, né? Olha só o meu verbo. E eu tenho o meu agente da passiva sendo representado pelo pronome ser. Então é importante que a gente saiba fazer exatamente essa transposição, primeira, da voz ativa para a voz passiva, e ao contrário, da voz passiva para a voz ativa. E o mesmo da passiva sintética, da analítica para a sintética e da sintética para a analítica.
Por quê? Um dos aspectos importantes, vejam só o que acontece. As alunas estavam no plural, então meu verbo estava no plural. Quando eu fiz a inversão e quem se tornou o meu sujeito foi a professora está no singular, então o meu verbo ficou no singular. Entendido? Quando eu fiz a transposição, a estrutura se manteve com o singular, porque esse daqui continua sendo o meu sujeito. Tá certo? Isso daqui é a forma de transpor, de transportar da voz ativa para a voz passiva. Tá certo? Vamos fazer aqui, então, uma classificação? Veja só. Eu tenho que entender agora, dentro do grupo, eu pergunto para o meu verbo e vejo pela seta o que ele faz. Ó, nosso caso foi elogiado pelo grupo. Pergunto. Olha só, nosso caso foi elogiado. Quem que elogiou? Foi o caso que elogiou? Quem que foi elogiado? Nosso caso. Pergunto, ele pratica a ação de elogiar ou sofre? Sofre. Então nós temos aqui, ó, voz passiva. Ela despiu-se suavemente. Veja, ela despiu-se. Quem que se despiu? Ela. Ela despiu a si mesma. Despiu foi despida. Isso daqui é voz reflexiva. Esse problema tem recebido muita atenção. Quem que tem recebido esse problema? O problema, pratica a ação de receber ou sofre? Cuidado, porque na verdade aqui eu não tenho voz passiva. É o tempo composto, eu posso dizer que recebe. Então quem recebe é o problema. Eu tenho voz ativa. Entendido? Olha só que mais. À tarde, as balconistas já tinham chegado. Pergunto, quem que tinha chegado? Você não vai dizer que são as balconistas? Elas chegaram. Quem praticou a ação de chegar foram as balconistas. Isso daqui é voz ativa. Tá? Vendem-se casas. Pessoal, o que é vendido? Não são as casas? Então eu tenho aqui o quê? As casas são vendidas por alguém. Alguém vende as casas. Isso daqui, veja só, vendem-se casas. As casas são vendidas. Eu tenho voz passiva. Depois, o goleiro foi derrubado pelo zagueiro. Quem foi derrubado? O goleiro. Tá? O zagueiro que derrubou. Então, vejam só, ele foi derrubado. Ele não praticou a ação de derrubar. Ele sofreu a ação. Se ele sofreu a ação, eu tenho voz passiva. E no último, as comemorações serão organizadas na próxima quinta-feira. Pergunto, será que as comemorações praticarão a ação de organizar? Ou alguém vai organizar? É isso que acontece. As comemorações serão organizadas semana que vem por alguém. Então eu tenho voz passiva dentro dessa relação e dentro desse conceito. Vamos vendo então agora alguns exercícios que estabelecem isso. Ele diz o seguinte, ó, em conformidade com a norma padrão, na voz passiva, a oração multiplicamos por 180 a quantidade de CO2 na atmosfera, o que eu tenho que ver? Multiplicamos. Quem multiplicou? Nós. Nós multiplicamos, tá? A quantidade de CO2, tá? Então, esse é meu objeto direto. O que eu posso dizer? Que a quantidade foi multiplicada. Não é assim? Olha só, a quantidade foi multiplicada. Quando ele diz multiplicam-se, lembre-se que ele quer na voz passiva. Aqui, ó, ele constrói o que? Multiplicam-se por 180 a quantidade. Não é a quantidade? Então está errada a concordância. Ó, nós temos multiplicado por 180 a quantidade. Então, nós temos multiplicado, olha o sujeito aqui. Então, eu não tenho voz passiva nesse contexto. Tem sido multiplicada por 180 a quantidade. Então, a quantidade tem sido multiplicada, tá? Ou seja, a quantidade é multiplicada. Multiplica-se a quantidade, tá? O que nós temos? Vejam o que ele quer, que você faça simplesmente a voz passiva.
o que ele fez? Nós temos, ó, tem sido multiplicada por 80 a quantidade. Então, a quantidade tem sido multiplicada, tá? O que eu faço nessa construção? Multiplica-se, tá? Eu já tenho aqui a construção dentro dessa estrutura, só que como? Com 3 verbos. Eu quero que você entenda o seguinte, quando eu tenho um verbo, apenas um, quando eu passo para a voz passiva, auxiliar, mais principal, eu tenho 2. Para que eu tivesse 3 verbos aqui, eu deveria ter dito, né? Ter dito assim, ó, havíamos multiplicado, falou assim, ou então, temos multiplicado por 80. Então, aí sim, teria sido multiplicado. Então, para que eu conseguisse esses 3 verbos, na voz ativa eu teria de ter 3 verbos também. Eu tenho só um, então essa está fora. Depois, a quantidade de CO2 na atmosfera multiplicou. Aqui foi a quantidade que multiplicou. Ele fez voz ativa novamente. Então é por isso que a letra E é a única cabível, tá? Que é aquela que constrói perfeitamente a voz passiva. E mais um último, um exemplo da Carlos Chagas. Olha o que ele faz. Os países do eixo tinham desenvolvido, tá? Eu não tenho aqui, ó, tinham e desenvolvido, tenho 2 verbos, 1 e 2. Ele pede para que eu passe, olha só, a transposição da frase acima para a voz passiva. Isso significa que quando eu passar para cá, eu terei o primeiro e o segundo verbo mais o auxiliar. Então, eu terei o quê? 3 verbos. Isso já me promove o seguinte, que essa não funciona e que essa não funciona, tá? Se ele tinha, olha só, os países tinham desenvolvido técnicas. Então, as técnicas tinham sido, porque ele vem sempre aqui no meio, tinham sido desenvolvidas. Olha só, tinham sido desenvolvidas. Tinham sido desenvolvidos. Como é que eu posso fazer isso se são as técnicas? Tinha sido desenvolvida, está no plural, então não pode construir essa relação também. Então eliminam-se essas duas. A forma correta é a da alternativa E. Perceberam então como é que é o funcionamento? Eu tenho de estabelecer uma relação sempre observando o quê? Quem faz o quê? O meu objeto direto se transforma em sujeito, o meu sujeito vira agente da passiva ou, na voz passiva sintética, ele é substituído pela partícula passivadora, tá bom? Então, isso sempre cai em provas, por isso é importante conhecer e ter domínio sobre isso tudo, tá bom? Até o nosso